Olá, estou eu aqui, para repartir com você esse momento com Deus e estudar alguns questionamentos que às vezes a gente fica pensando, mas se Deus falou isso, por que fez o contrário? Por que a pessoa fez o contrário, não é? E agora eu queria comentar com vocês a respeito do nascimento de Sansão. A Bíblia diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E aí, nesse momento, aparece um anjo, diz assim: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Ela deve ter ficado maravilhada com aquilo, não é? E aí ele continua dizendo assim: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Olha que história maravilhosa. O anjo vem, diz: olha, eu sei que você é estéril, mas você vai conceber um filho. E isso acontece, só que ele deixa um alerta: você não pode beber bebida forte, comer coisa imunda e também não passar navalha sobre a cabeça do menino, porque ele é nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele será grande e livrará Israel do poder dos filisteus. Ótimo, a história estava tudo, até aí estava tudo muito bem, tudo maravilhoso. E ela conta para o seu marido, e o anjo vem, confirma a história. Só que você e eu sabemos que lá na frente da história, sendo Sansão um homem adulto já, não é? Ele se envolve com uma mulher, a qual ele fica fascinado por ela, não é? E aí acontece uma coisa que não deveria acontecer. Isso está no capítulo 16, no verso 4 em diante. Eu vou ler um pouco para vocês. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e em que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Então ela começou a conversar com Sansão, tentando descobrir o porquê da força de Sansão. E ele sempre se esquivando daqui e dali, Mas chega um momento que ele acaba falando para ela. Então, ela insistiu várias vezes, fez determinadas armadilhazinhas para descobrir como conseguir vencer a Sansão, naquela força que ele tinha. E aí, numa determinada ocasião, ela disse assim: olha, ela já havia sido desapontada e agora foi mais uma vez. Então ela disse assim, no verso 15: então ela lhe disse: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o, ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. E aí ele fala, no verso 17 diz: descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E aí a gente já sabe o que aconteceu, não é? Ela, sabendo de como resolveria o problema, ela espera ele dormir, adormecer, e corta os cabelos dele.
E aí a gente fica pensando assim, mas Deus não tinha falado que não era para contar, que não era para cortar o cabelo? Tanto os pais tiveram cuidado na infância dele, e agora, por amor a uma mulher, ele vai e se entrega e acaba sofrendo o que sofreu. E ele acaba preso pelos filisteus, não é? E ali, naquela prisão, né, sofrendo, servindo de escárnio para eles, mas chega uma hora que o cabelo dele começou a crescer. E aí, nessa hora, ele conseguiu recuperar as suas forças e destruiu aqueles filisteus que ali estavam dentro do templo. Ele diz assim para o Senhor no verso 28, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me a força só uma vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as colunas do meio em que sustentava a casa e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda. E disse, morra eu com os filisteus. Inclinando com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estavam. Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então, a história se resume nisso, né? Ele, embora tenha perdido a sua força, quando ele recupera, que seu cabelo começa a crescer, ele acaba eliminando os filisteus. Mas poderia ter sido diferente, não é? Se o que Deus disse fosse cumprido à risca, que esse segredo nunca fosse contado a ninguém, mas ele, né, encantado com Dalila, acaba se entregando e sendo preso, né, tendo os olhos perfurados, mas Deus ainda teve misericórdia dele e permitiu que ele vencesse aquela luta contra os filisteus, dando a ele a força de novo para ele, dentro daquele lugar onde ele estava, derrubar tudo e matar todos os filisteus que estavam ali. Com Deus não se brinca, não é? As coisas de Deus são sérias e nós devemos levar a sério, sempre, não é? Que Deus abençoe sua vida, que você seja fiel, como diz Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de vida eterna. Amém? Deixo aqui um abraço para você, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!